Mas a gente volta a falar sobre esse passo que deu hoje Luiz Inácio Lula da Silva. Informação que você viu em primeira mão aqui na CNN, do Américo Martins. Lula conversou hoje às 15h com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Foi uma ligação telefônica. Estamos aqui agora em busca de detalhes sobre quanto tempo levou. Estava marcada para as 15h. A confirmação chegou oficialmente perto de 3h40 e já está esse timaço aqui. Agora sim, hein, Brasil? Se o PIB de 2022 decepcionou por conta da contração no último trimestre, acabou de subir com essa reunião estelar aqui. Que honra ser a menina entre tantos meninos tão competentes, valorosos e que falam todos com tanta propriedade e divergência de visões, o que faz esse programa ser o que ele é. Eu volto, então, dando aqui, né, apresentando, não que você não conheça, né? O Américo estava falando ali, ele trouxe esse furo, Lorival cravou aqui a conversa. Eu tinha proposto a gente girar um pouco falando sobre, na prática, o que Lula consegue projetar para fora, mas com você eu quero aquela análise cética, crítica e apurada. Na prática, Louri, o que muda com essa entrada, digamos, mais forte entre os dois campos de Luiz Inácio Lula da Silva? Além da projeção de, olha, o Brasil voltou, como ele está vendendo, inclusive, nas peças de promoção de turismo, ou seja, é uma marca que está transitando por todo o governo. Na prática, o que muda? Nada, neste momento nada, né? Como eu previ na terça-feira, essa reunião do G20 foi um fracasso, porque se os ministros de finanças na semana passada não conseguiram um comunicado final, porque os Estados Unidos e a Europa queriam condenar fortemente a invasão da Ucrânia e a China e a Rússia vetava isso, que dirá de uma reunião entre chanceleres, em que esse continua ou é mais ainda o tema central. Então, ficaram muito claras hoje as divergências irreconciliáveis entre o Ocidente, de um lado, e a China e a Rússia, de outro. China que está cada vez mais dentro do estilo chinês, reforçando a posição russa. A China não está buscando uma posição equilibrada, ela está reforçando a posição russa, onde isso é importante, na economia, aumentando as importações de energia russa, e na política, quando ela apoia a Rússia ao vetar comunicados finais que possam criticar a Rússia, como no caso do G20. Então, não existe espaço para nenhuma negociação neste momento. Então, quando o presidente Lula fala em mediar uma negociação, ele está falando para o público interno, para o Brasil. No mundo, a posição brasileira não tem pertinência e nem relevância neste momento. Pode ser que no futuro, como disse o Américo, quando se criarem condições para negociação, pode ser que o Brasil fique numa posição em que ele possa ter um papel relevante. Olha, eu estou olhando as postagens do Zelensky, né? Além das imagens da guerra, hoje ele tirou o dia para falar com presidentes recém-eleitos, tá? Hoje ele falou com o presidente da Suíça, que ele diz, né? Eu tive minha primeira conversa com o novo presidente da Suíça, o Alain Berset. Agradeci o pacote, né? CHF 114, ou seja, 114 milhões de recursos, né, francos suíços que foram enviados lá. Discutimos projetos conjuntos nos quais ambos os países estão interessados e também dedicamos tempo a questões práticas sobre a implementação de um acordo de paz. O Zelensky tem falado sobre isso. Ele também parabenizou a eleição do presidente da Nigéria. E dizendo, né, que busca uma parceria próxima, uma parceria estratégica mais estreita. Pronto, encontrei a palavra, né? Uma parceria estreita com a Nigéria. Estou convencido de que a nossa interação bilateral vai ser fortalecida. Estou pronto para trabalhar em conjunto e para superar os desafios globais, incluindo ameaças à segurança alimentar. O Volodymyr Zelensky deu uma entrevista recente, Américo, dizendo, olha, eu sei que eu tenho o desafio
desafio de falar melhor com a América Latina, e o Lula pode ser importante para isso, e eu também preciso falar melhor com a África, porque ele quer diluir o apoio que países da África, por exemplo, eles têm se sistematicamente não opinado, se omitido em votações no Conselho de Segurança da ONU. Dá para perceber aí algum tipo de estratégia nesses passos dados só no dia de hoje pelo presidente ucraniano? Sem dúvida, como eu disse no início, ele está procurando uma aliança que seja mais global. Obviamente que os grandes players que vão ajudá-los já estão ali, que são os Estados Unidos e a União Europeia. Mas ele gostaria de ter uma condenação mais universal dessa agressão da Rússia. E ninguém discute que é uma agressão sem a menor fundamento, isso é claro. Mas como você bem lembrou, dos países que têm sistematicamente decidido se abster nas votações da ONU, a África lidera por muito longe. Eles não votam a favor da Rússia, mas também não condenam a invasão. Muitos desses países têm ligações muito fortes com Moscou, algumas de décadas, do tempo da União Soviética ainda. E Moscou, a Rússia, hoje tem uma presença forte em vários desses países na África, fora a influência chinesa. Então é importante para o Zelensky tentar essa coisa global. Eu queria só complementar uma observação do Lorival, eu concordo com ele, que de fato no G20 hoje não teve um comunicado geral dos ministros das Relações Exteriores, ninguém praticamente esperava isso, porque ia ter, as divisões são muito profundas, como o Lorival muito bem colocou. Eu só destacaria que eu acho que do lado brasileiro, pelas conversas que o Mauro Vieira teve, foi uma coisa positiva do ponto de vista do Itamaraty. O ministro, inclusive, ouviu muito. A intenção dele era ouvir bastante para voltar a Brasília e definir quais seriam os próximos passos. E a segunda observação é que o próprio Itamaraty, quando você conversa com os embaixadores, eles admitem que não é o momento de ter paz. O Lorival está completamente correto. Nós não vamos discutir a questão da paz neste momento, porque nem Ucrânia nem Rússia querem discutir neste momento nas condições que estão se dando. Eu acho que a aposta do Brasil, do presidente Lula e do Itamaraty, é se posicionar bem nesse tabuleiro para lá na frente colher alguns frutos. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva acaba de postar a confirmação. Ele escreve o seguinte: tive uma reunião por vídeo, ou seja, eles fizeram uma call por videochamada. Tá aí, ó. Tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da paz em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém. Eu pego de onde o Américo deixou para ouvir um pouco o Yuri. Yuri, eu tive a oportunidade de conseguir falar com o ex-chanceler Celso Amorim no final da semana passada, e o chanceler me disse: olha, é muito difícil esse papel que que nós estamos nos prestando, né? Não é para agora, isso é uma coisa que vai levar tempo, mas alguém precisava começar. Do ponto de vista digamos, acenar internamente, como disse o Lorival Santana, Lula consegue fazer esse aceno no momento em que faz aí agora, né, 2 de março, então menos de 3 meses de governo, né, 2 meses completos, né, e 2 dias de governo, mais do que conseguiu o presidente Jair Bolsonaro num ano em que a guerra se arrastou. A gente tem percebido, né, a gente estava acompanhando os discursos em relação à Bolsa Família ao longo do dia hoje, que foi feito pelo presidente Lula. A comparação com o antecessor, ela é presente, cotidiana, praticamente todos os dias, em algum momento, há alguma comparação do atual governo com o governo passado. E este campo da política externa é um campo que tem uma série de vantagens ou de oportunidades para serem explorados do ponto de vista político, de imagem, de reputação e de colheita de frutos por parte do atual governo. Seja porque
o governo Bolsonaro começou com uma política externa muito errática e questionável, seja porque acabou ficando muito mais próximo de figuras controversas no cenário internacional, a exemplo do ex-presidente americano Donald Trump, Viktor Orbán na Hungria, o fato de ter visitado Vladimir Putin poucas semanas antes da deflagração do conflito, da invasão do território ucraniano pelas tropas russas, e aí é uma praia em que Lula sempre gostou de nadar, sempre gostou de frequentar, desde os seus 2 governos anteriores, e agora isso fica mais do que evidente. E esta oportunidade, acho que o Américo usou a palavra que me passou como mais de melhor síntese do momento. É uma oportunidade que surge para esses objetivos que, sim, não são só de política externa, são muito de política interna da parte do presidente Lula. A gente precisa agora também aguardar um pouco o que vai dizer, porque o Zelensky sempre relata as conversas que tem. Eu estou, obviamente, com o perfil dele aqui aberto e atualizando o tempo inteiro. Deixa eu trazer o Leandro Rezende. Leandro, do ponto de vista de quem está buscando aí, eu vou trabalhar um pouco da questão de como Lula está querendo se apresentar nesse Lula 3, né? O protagonismo internacional foi algo que ele explorou na campanha, né? Ele disse: o Brasil era um país respeitado lá fora, falava com todo mundo, e agora, disse ele, né, ao então candidato também à reeleição Jair Bolsonaro, nós viramos uma espécie de pária. Quanto esse resultado obtido, né? Então, faz um aceno, conversa com a chancelaria de Moscou, recebe um primeiro aceno da chancelaria de Moscou, ainda que só para passar um pano ali, um verniz, como ressaltou à época o Lorival, e hoje volta a Seara falando com Volodymyr Zelensky, depois de ter protagonizado uma visita com pompa e circunstância nos Estados Unidos. O quanto dessa ideia de o Brasil vai voltar a circular e falar com todo mundo, o Lula consegue projetar, independentemente dos resultados práticos, né? Quanta fumaça, digamos assim, da paz, quanta fumaça branca ele consegue lançar nessa sala neste momento. Dani, o que me chamou a atenção dessa postagem do Lula, né, por enquanto, é ele não ter usado uma expressão que ele e o governo têm tentado emplacar de Clube da Paz, né? Quando o Lula fala sobre a guerra na Ucrânia, ele tem tentado colocar isso, de formar um grupo de países ali para buscar a paz entre os 2 países, porque é dentro disso, né, dessa ideia que ele desde a campanha coloca de que o Brasil precisa ser protagonista internacional. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu acho que eu queria também trazer, né, é do simbolismo dessa conversa, que acontece 10 meses depois do Lula dizer numa revista, a entrevista a revista Time, né, que a culpa pela guerra na Ucrânia era, de alguma maneira, partilhada entre o Putin e o Zelensky, né? Ele diz ali que a Ucrânia tinha responsabilidade sobre a guerra. Isso foi em maio do ano passado. Estava checando aqui, então, de um ponto de vista do simbólico, esse diálogo ter se dado por vídeo e os outros acenos que foram feitos, que não partiram só do Lula, né? Na semana passada, o Zelensky deu uma entrevista dizendo que queria levar o presidente brasileiro para a Ucrânia, para ele ver o cenário lá. Então, são sinais que vêm de parte a parte e que mostram outro momento da opinião que o Lula está passando para o mundo sobre a visão dele acerca da guerra da Ucrânia. Há 10 meses era responsabilidade compartilhada, agora ele está nessa ideia de tentar criar um Clube da Paz. Nesse sentido, Dani, eu vou trazer aqui uma conversa que eu tive com a professora Fernanda Manhota, né, de Relações Internacionais da FAAP, há um tempo, que ela fala desse lugar que o Lula quer colocar o Brasil de protagonista e que é uma postura diferente da neutralidade, que quando a guerra começou, né, o Brasil ficou ali nessa posição meio neutra, ainda no governo Bolsonaro, que agora é essa posição de protagonismo. E ela colocou isso como um ponto de observação, porque o Brasil já tentou isso no governo Lula anterior, né, em outros mandatos do Lula, e a coisa não foi muito para frente. Então, ela colocou esse ponto dessa busca pelo protagonismo agora, no caso da guerra da Ucrânia, como algo da gente observar bem, e toda essa movimentação que o presidente da República tem feito é nessa busca por protagonismo. Se vai ter efeito prático ou não, não dá para a gente avaliar ainda, mas é sim uma outra forma de posicionar o Brasil diante do mundo, isso sem dúvida. Lorival, quer fechar com uma análise rápida? Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e o Donbass.
E naquele período, a Europa, principalmente, obrigou a Ucrânia a fazer um cessar-fogo, que foram os acordos de Minsk, aceitando essa ocupação. E isso serviu de incentivo para o Putin fazer a invasão do ano passado. É por isso que a Europa e os Estados Unidos consideram um erro propor a cessação de hostilidades de forma incondicional. Então, essa posição do Brasil não pode ser uma posição de protagonismo, porque ela não leva em conta o que aconteceu nos últimos anos e as lições aprendidas, o apaziguamento do Putin, receber o Lavrov, todas essas medidas não são bem vistas pelo Ocidente, porque consideram uma repetição de um erro e que agora o Putin precisa realmente ser parado pela força, porque não há possibilidade de apaziguá-lo, porque isso só aumentaria o sofrimento da Ucrânia. Essa é a posição do Ocidente. Américo, dono da informação. Não, concordo absolutamente com a análise do Lorival. Repito que, neste momento, nem Moscou nem Kiev querem negociar nada por conta das condições que estão no terreno e tem essa visão realmente do mundo ocidental de que o Putin só sentaria numa mesa para negociar qualquer coisa se ele estivesse muito perto de uma derrota. Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto para o público interno como, sim, também para o público externo, o Brasil consegue um protagonismo que nem sonhava há 3 ou 4 meses atrás, Dani.